Por que que a maioria das mulheres não consegue manter o dinheiro na vida delas? Uau! Maravilhosa pergunta. Maravilhosa pergunta. Eu amo falar sobre isso também, porque nós mulheres somos naturalmente mais emocionais do que os homens. A nossa natureza é mais emocional. E quando a gente fala de compra, a gente fala o quê? A compra é emocional. O ato da compra é muito emocional. Por sermos mais emocionais, nós temos mais vazios emocionais também. Nós temos mais questões a serem preenchidas de certa forma. Esse é um ponto que acaba fazendo, né? Acaba interferindo no fato de que as mulheres precisam sempre comprar mais coisas. Se qualquer mulher que pegar e perguntar assim, não tem nada que tu precise comprar atualmente? Tem. Uhum. Seja uma roupa, uma maquiagem, um curso novo, um sapato, ou quer fazer algum tipo de mudança de procedimento, algo do tipo. Então, o fato de nós sermos muito emocionais, mais emocionais do que os homens, isso acaba corroborando para o fato de que nós gastamos mais o nosso dinheiro, que o dinheiro saia com mais facilidade. Mas o principal ponto é crenças que são nutridas em relação ao dinheiro. Todas as vezes que nós temos crenças distorcidas sobre o dinheiro vai chegar até nós, ou não vai chegar, mas nesse caso a pergunta é: o dinheiro chega e sai, né? Quando a gente tem crenças muito desafiadoras, crenças principalmente que colocam o dinheiro como sendo um vilão, como sendo algo ruim, como sendo algo que nos afastaria das pessoas, que atrairia inveja, porque isso é algo que aparece muito nos atendimentos, que é o que de pior poderia acontecer se você tivesse muito dinheiro. Eu atrairia inveja das pessoas. Então, esse medo de atrair inveja muitas vezes é um bloqueador também do dinheiro e faz com que tu queira se livrar dele de forma inconsciente, gastando bastante. Quando consegue juntar uma determinada quantidade de dinheiro, o cachorro fica doente, a máquina quebra, tu mesma fica doente. Então, acontece algo que faz com que esse dinheiro saia, né? Então, essas crenças, essa mentalidade, normalmente uma mentalidade escassa, está associada ao fato de que as mulheres não conseguem manter e guardar o dinheiro. Então, são dois pontos que a gente sempre leva em consideração, que é o fator emocional, sermos muito mais emocionais do que os homens, e por isso termos mais faltas emocionais que precisam ser preenchidas. E aí a gente vai pro lugar das compras, da comida, do excesso de procedimentos estéticos, né? Gastar muito com aparência. E o principal motivador disso tudo, que é a mentalidade, um conjunto de crenças que te faz acreditar em algum nível mais inconsciente que o dinheiro é ruim, que ganhar dinheiro é errado, que muito dinheiro atrai inveja, que muito dinheiro só vai atrair pessoas interesseiras. E isso faz com que inconscientemente a mulher acabe gastando dinheiro, deixando ele sair. Perfeito, mas Camila, assim, ó, pô, a mulher acabou de reconhecer isso nela, né, o pessoal que tá assistindo aqui agora. Acabou de reconhecer: "Poxa, é verdade, eu sou emocionalmente instável em uma área da minha vida e por isso que eu acabo gastando tanto". Ok, ela reconhece isso, mas na maioria das vezes as pessoas que podem estar nos assistindo não têm o que fazer com isso. Ok, eu reconheço, mas o que fazer? O que que a pessoa pode fazer para que ela não gaste tanto esse dinheiro, além de estudar sobre questão financeira também? Uhum. Estudar sobre a questão financeira é importante, mas o principal estudo é o estudo de si mesma. Porque se existe uma falta que precisa ser preenchida e que está sendo preenchida com compras, com comida, com excesso de procedimentos estéticos, essa falta precisa ser trabalhada. E aí não teria como não falar da terapia. Não teria como não falar de um processo terapêutico que vai investigar profundamente quais são essas faltas emocionais para tratar isso. Agora, eu imagino que tu vai me perguntar, mas e quem não consegue fazer a terapia neste momento, quem não tem acesso ao meu trabalho, por exemplo, neste momento, o que que pode fazer? A consciência é o primeiro passo. Ter a consciência de que, tá, não tá normal o quanto eu gasto de dinheiro. Peguei a minha fatura, fui ver ali, poxa, Shein, Shopee, Uhum. Zara, ou enfim, muito iFood, isso aqui não tá normal. Qual é o primeiro passo? Além da, vai ter a consciência. A partir da consciência eu vou jogar a favor de mim mesma. Eu preciso jogar a favor de mim mesma. E como que eu faço isso? Eu vou desinstalar os aplicativos. Eu vou falar com alguém próximo a mim, fulano. Olha, quando eu estiver falando pra ti, mostrando a minha wishlist, porque mulher geralmente faz isso, sabe? Ai, olha aqui, vi essa roupa, quero comprar. Fulana, amiga, quando eu estiver falando sobre isso, se tu puder, me traz pra realidade, faz eu lembrar que eu não preciso disso agora. Mas o principal ponto é trabalhar em terapia, de fato.
ter um profissional, ter uma profissional, e aqui eu disponho dos meus serviços mesmo, que é a minha especialidade, né? Trabalhar com reprogramação mental para liberar aquilo que está fazendo com que a mulher acabe até fazendo uma boa quantidade de dinheiro, mas gastando tudo na mesma velocidade. Perfeito. O que que seria essa reprogramação mental que eu até coloquei aqui? O que Uhum. que seria isso, reprogramar minha mentalidade? Imagina que a gente vai pegar o seu celular, tirar um aplicativo que não está funcionando legal, e isso seria uma crença limitante, e a gente vai instalar um novo aplicativo que funcione bem, que aí é uma crença reforçadora. Então você sai, por exemplo, de uma crença de que fazer dinheiro é errado, ter muito dinheiro vai atrair inveja, e vai para um conjunto de crenças novas que te diz: eu posso fazer dinheiro com facilidade, eu posso ficar com dinheiro e continuar mantendo a as minhas a minha verdade, os meus valores e princípios. Eu posso me sentir segura ao fazer dinheiro. Então, a reprogramação mental é basicamente a gente identifica quais são essas crenças, qual é a mentalidade que tu tá tendo e nutrindo neste momento da tua vida, ou seja, as lentes com as quais tu está enxergando o mundo, e a gente faz uma mudança dessas crenças. De forma mais prática, é realmente isso, é como se a gente fosse identificar. Você está pensando assim. Então, a gente faz alguns comandos, tanto verbais quanto energéticos mesmo, algumas limpezas energéticas para mudar essa mentalidade. Aí você vai passar a ver as coisas de uma forma diferente, mais expandida, entendendo que você não precisa ter todas as roupas da moda para se sentir preenchida e nutrida, porque você nunca se sente preenchida e nutrida de fato. Mesmo que você compre todo mês, mesmo que você esteja sempre comendo fora, isso não te preenche de fato. Então, ao reprogramar a mente, a gente está mudando a tua programação, de fato. A forma como tu enxerga o mundo, a forma como tu enxerga o dinheiro, a forma como enxerga a si mesma, porque gastar bastante dinheiro também está muito associado à forma como a gente se enxerga, né? A nossa autoimagem. Então, às vezes eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso estar sempre impecável com a minha beleza, porque isso é como as pessoas vão me enxergar, o meu valor está associado a isso. Então, a gente vai mudar essa mentalidade, de fato. Perfeito. Olha só, eu quero falar sobre a parte das crenças limitantes, as piores que tem, as que a maioria das tuas clientes falam, mas tu tocou no assunto umas 3 ou 4 vezes, que é uma palavrinha que eu não quero fazer guerra do sexo, não me leve a mal, Uhum. tá? Mas normalmente, eu posso estar errado, mas normalmente eu vejo muito mais isso pelo lado das mulheres achando de outras mulheres, que é a questão da inveja. Tu tocou nesse assunto várias vezes. O que que acontece? Por que que isso acaba atrapalhando a pessoa, a mulher de receber dinheiro? Essa inveja que ela acha que vai receber é de outras pessoas, sendo elas do sexo masculino ou do feminino? Por que que isso tá tão enraizado na questão feminina? Isso é muito do brasileiro, tá? Perfeito. Existem as crenças que nós falamos que são crenças ou regionais ou crenças de um determinado país. O Brasil traz consigo muito forte a questão da inveja. Às vezes Hum, você pega uma pessoa que não tem uma vida financeira incrível, não tem um relacionamento ótimo, não tem nada para ser invejado de certa forma, mas se falar qualquer coisa perto dela, ela vai dizer: ui, aquilo lá tem inveja de mim. sim, Isso é do Brasil, não é só das mulheres. entendi. A questão que faz a gente pensar que isso é muito mais incrustado na mulher é porque a mulher fala mais, o homem é mais fechado. Tem razão. Mas eu já atendi homens, né, inclusive alguns, maridos de clientes, e antes disso antes de atender só mulheres, eu atendia ambos, né, e o medo da inveja é padrão. E muitas vezes não é consciente, entende? A questão da reprogramação mental, até da sessão de reprogramação mental, é porque a gente identifica aquilo que está no subconsciente e no inconsciente. Porque eu posso te perguntar muitas vezes: Ângelo, tu tem medo da inveja? E tu vai me dizer: claro que não. Quem sou eu para ter medo da inveja? Ah, é? Aí a gente entra numa sessão de reprogramação, onde a gente acessa esse subconsciente, esse inconsciente, e aí vem: tá, eu acho que no fundo eu tenho medo sim. Por quê? Porque não é algo que tá ali consciente de fato. Conscientemente, se a gente perguntar, por exemplo, né, pra qualquer pessoa: você quer ser milionário? Se a gente pergunta pra 10, pelo menos 9 vão dizer sim. Mas se a gente vai investigar o inconsciente, a maioria delas não quer. Por quê? Porque isso demanda muita coisa. A gente entra até num outro lugar que é: a maioria das pessoas fala que tem medo do fracasso, mas o medo principal é medo do sucesso.
As pessoas têm medo do sucesso, porque o sucesso é desconhecido. O fracasso é um lugar conhecido, o sucesso é desconhecido. Então, muitas vezes, o que sabota uma pessoa de conseguir aquilo que deseja não é o medo de fracassar. Ai, não, eu não vou lá naquele podcast porque eu tô com medo de fracassar. É medo de dar certo, de fazer sucesso. E aí, o que eu faço agora? Não conheço esse lugar. Como é que eu ajo aqui? E voltando pra tua pergunta ali da questão da inveja, a mulher acaba trazendo muito isso, mas porque fala mais, né? A mulher expõe mais o que pensa e o que sente. E é muito cultural, né? Medo da inveja. Então, a gente cresce ouvindo das mulheres ao nosso redor, né? Que se tu tá com uma unha muito bonita e uma mulher elogia... Ai, gente, Eu ouço isso da minha esposa. eu acho isso tão patético, de verdade, assim, com todo respeito a quem acredita, mas eu acho patético. Você tá com a unha muito bonita e alguém elogia, e no dia seguinte ela quebra, sendo que as unhas estão nas suas mãos, que você faz 1000 coisas ao longo do Mexe dia. na água, mexe em que boa, tudo. Vai quebrar. Quebra. Ah, não, é porque fulano invejou. E aí, o que acontece? O medo da inveja, muitas vezes faz com que a pessoa sabote o dinheiro. Sabote a prosperidade, sabote o sucesso, porque ela acredita que o quê? É tão forte essa questão do medo da inveja que ela acredita que se eu ficar muito rica, as pessoas vão ter inveja de mim. Aí a gente vai para um processo de investigação das crenças, né? Tá, e o que de pior poderia acontecer? Eu vou perguntar para cliente, né? O que de pior poderia acontecer se uma pessoa sentisse inveja tua? Ah, ela ia acabar comigo. Ela ia me matar. Ela ia me sequestrar. Ela ia destruir a minha vida. Então, entram em camadas muito mais profundas do que o medo da inveja. É como se ele fosse apenas uma camada um pouco mais superficial de algo mais profundo, que está incrustado na mentalidade do brasileiro. E, puxando um gancho em relação à mentalidade do brasileiro, é só aqui que a gente associa pobreza a valores e princípios. Boa. No sentido de, quando vai falar, eu falei um pouco sobre a minha história, sobre a minha família. Em nenhum momento eu usei o termo, a minha família era uma família humilde, para falar de pobreza. Aqui, a gente usa humildade para falar de pobreza. Como se só os pobres fossem humildes. Isso é uma virada, assim, Nossa, é uma expansão sensacional, de consciência bizarra. É entender que nós, brasileiros, temos uma visão péssima sobre ricos, milionários, bilionários. Tem pessoas que odeiam bilionários. Tem pessoas que colocam todos os ricos na mesma caixa, de que fizeram algo de errado para estar onde estão. E você não se torna aquilo que critica. Não tem como se tornar algo que tu critica. Então, se tu vive criticando quem tem dinheiro, quem tem sucesso, quem faz o negócio acontecer, a tua mente vai te proteger. A tua mente não vai te permitir chegar num lugar que você considera errado. Isso foi uma transformação na minha vida. Uma transformação. Todas as vezes que eu estou com pessoas e eu ouço elas se referindo à pobreza com humildade, se eu me sinto com liberdade para isso, eu falo, gente, não é isso. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Não é exclusividade do pobre ser humilde. Eu, graças a Deus, conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm grandes posses, e que são as pessoas mais queridas, gentis, doadoras, boas, sabe? Verdadeiramente boas. E humildes que eu conheço. Enquanto várias pessoas que não têm, com o ditado brasileiro, um pau para dar no gato, são aquelas mais nariz em pé. E no Brasil, isso é específico do nosso país. A gente associa muito a pobreza a valores e princípios. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.